Capítulo 9. Caridade. Eu disse num capítulo anterior que havia 4 virtudes cardeais e 3 virtudes teologais. As 3 teologais são fé, esperança e caridade. A fé será tratada nos 2 últimos capítulos. Tratamos parcialmente da caridade no capítulo 7, mas, naquela ocasião, eu me concentrei naquela parte da caridade que se chama perdão. Gostaria agora de acrescentar algo mais a essa exposição. Primeiro, quanto ao sentido da palavra. Caridade nos dias atuais significa simplesmente o que costumava ser chamado de dar esmolas, isto é, ajudar os pobres. Originalmente, ela tinha um sentido muito mais amplo. Você pode ver como ela adquiriu o sentido moderno. Se uma pessoa tem a qualidade da caridade, dar aos pobres é uma das coisas mais óbvias que ela faz, e foi assim que as pessoas passaram a falar como se isso fosse tudo que está implicado na caridade. À semelhança disso, a rima é a coisa mais óbvia da poesia, de modo que as pessoas passaram a se referir à poesia como mera rima e nada mais. Caridade significa amor no sentido cristão. Mas o amor, no sentido cristão, não se refere a nenhuma emoção. Não se trata de um estado do sentimento, mas da vontade, daquele estado da vontade que temos naturalmente sobre nós e devemos aprender a ter com relação às outras pessoas. Destaquei, no capítulo sobre perdão, que nosso amor por nós mesmos não quer dizer simpatia por nós mesmos, mas sim que queremos o nosso próprio bem. Da mesma forma, o amor cristão, ou caridade, pelos nossos vizinhos é algo bem diferente de gostar de ou de ter simpatia por eles. Nós gostamos e simpatizamos com certas pessoas e com outras, não. É importante entender que esse simpatizar natural não é nenhum pecado nem uma virtude, assim como não o são nossas preferências alimentícias, e sim apenas um fato. Mas é claro que nossas atitudes com relação a esses gostos podem ser pecaminosas ou virtuosas. A simpatia ou a afeição natural pelas pessoas torna mais fácil ser caridoso com elas. Por isso, normalmente é um dever encorajar as nossas afeições e gostar tanto de pessoas quanto conseguirmos, da mesma forma que muitas vezes é nosso dever estimular em nós o gosto por exercícios ou pela comida saudável, não porque essa seja propriamente a virtude da caridade, mas porque é uma forma de nos ajudar a alcançá-la. Por outro lado, também é necessário manter-se muito atento ao perigo de que nossa simpatia por alguém nos impeça de sermos caridosos ou até injustos com os demais. Há casos até em que nossa simpatia entra em conflito com nossa caridade no que diz respeito à pessoa da qual gostamos. Por exemplo, uma mãe amorosa pode ser tentada pela afeição natural de mimar seu filho, isto é, de satisfazer seus próprios impulsos afetivos à custa da real felicidade posterior da criança. Mas, por mais que a simpatia natural devesse ser encorajada normalmente, seria bem errado pensar que o caminho para se tornar caridoso seja ficar acomodado, tentando produzir sentimentos afetuosos. Algumas pessoas são frias em seu temperamento, e isso pode ser um infortúnio para elas, mas não é um pecado, tanto quanto não é pecado ter uma má digestão, e isso não as exclui da oportunidade nem serve como desculpa para elas não terem a obrigação de aprender a serem caridosas. A regra para nós é perfeitamente simples. Não perca seu tempo se preocupando se você ama o seu vizinho e haja como se o fizesse. Assim que fazemos isso, descobrimos um dos grandes segredos. Quando você começa a se comportar como se amasse alguém, vai acabar amando mesmo. Se você for ofender uma pessoa de quem não gosta, vai acabar desgostando dela ainda mais. Por outro lado, se fizer algo de bom a ela, em contrapartida vai acabar desgostando dela menos. É claro que há uma exceção. Se você lhe fizer esse bem não para agradar a Deus e nem para obedecer à lei da caridade, mas para lhe mostrar que camarada bacana e pronto a perdoar você é, e, assim, colocá-lo em dívida com você e ficar à espera de gratidão, provavelmente ficará desapontado. As pessoas não são tolas, elas enxergam o exibicionismo ou a politicagem de longe. Mas sempre que fazemos o bem ao outro só porque se trata de um ser, como nós, criado por Deus e desejando a felicidade deste como desejamos a nossa, devemos ter aprendido a amá-lo um pouco mais ou, pelo menos, a desgostar dele um pouco menos. Consequentemente, embora a caridade soe como uma coisa bastante fria para pessoas cujas cabeças estão cheias de sentimentalismo, e embora ela seja bem diferente da afeição propriamente dita, direciona-nos a esta última. A diferença entre um cristão e um não cristão não é que este último tenha apenas afeições ou simpatias e o cristão, somente caridade. A pessoa não cristã é legal com certas pessoas porque gosta delas, e já o cristão, tentando ser legal com todos, acaba gostando de cada vez mais pessoas ao longo da vida, e inclusive pessoas das quais ele não conseguiria imaginar gostar no começo. Essa mesma lei espiritual trabalha de forma terrível na direção oposta.
Os alemães talvez tenham tratado mal os judeus de início porque os odiavam, mas depois passaram a odiá-los ainda mais porque os tratavam mal. Quanto mais cruel você é, mais odiará, e quanto mais você odeia, mais cruel vai se tornar, e assim por diante, num ciclo vicioso eterno. O bem e o mal crescem numa progressão geométrica. É por isso que as mínimas decisões que você e eu tomamos no dia a dia são de importância infinita. A menor boa ação de hoje é a captura de um ponto estratégico do qual, alguns meses mais tarde, você poderá estar em condições de prosseguir para vitórias com as quais nunca sonhou. Uma concessão aparentemente trivial hoje a um desejo ou raiva representa a perda de uma montanha, uma linha férrea ou ponte da qual o inimigo poderia preparar um ataque que, do contrário, seria impossível. Alguns autores usam a palavra caridade para descrever não apenas o amor cristão entre seres humanos, mas também o amor de Deus pelo ser humano e deste por Deus. As pessoas muitas vezes ficam preocupadas quanto ao segundo desses dois amores. Elas ouvem que devem amar a Deus, mas não conseguem encontrar nenhum sentimento como esse dentro de si. Então, o que devem fazer? A resposta é a mesma que a anterior. Haja como se você o sentisse. Não fique aí tentando fabricar sentimentos. Pergunte-se a si mesmo: e se eu tivesse certeza de que amo a Deus, o que eu faria? Quando encontrar a resposta, vá e haja de acordo. De uma maneira geral, o amor de Deus por nós é um assunto sobre o qual se deve refletir com muito mais cuidado do que o nosso amor por Ele. Ninguém consegue ter sentimentos piedosos o tempo todo, e, mesmo se conseguisse, o fato é que os sentimentos não são a preocupação principal de Deus. O amor cristão, seja com relação a Deus, seja com relação ao ser humano, é uma questão de vontade. Se estivermos tentando fazer a sua vontade, estaremos obedecendo ao seu mandamento: e ame o Senhor, o seu Deus. Ele nos dará sentimentos de amor se assim o desejar. Não podemos criá-los para nós mesmos, e não devemos demandá-los como um direito. Mas o grande ponto a se lembrar é que, embora nossos sentimentos sejam estáveis, seu amor por nós não é. Ele não se desgasta por causa dos pecados que cometemos ou por nossa indiferença, e, portanto, ele é implacável em sua determinação de que devemos ser curados daqueles pecados a todo custo, seja para nós, seja para ele.